Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E batemos a meta! Muito obrigado pelo seu engajamento. São vocês que fazem esse canal ser o maior do Brasil. E como agradecimento, vamos concluir a análise da parte 1, verificando a equipe, suas parcerias, concorrência e muito mais. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque ao final eu vou querer saber: você compraria o Project Quantum? Deixa aí nos comentários, porque minha opinião logo você vai ficar sabendo. E já quero começar confrontando uma informação. Em minhas pesquisas, encontrei uma fala do Gordon Fraser, o CEO do Project Quantum, que vou ter que discordar. Ele disse assim: somos pioneiros na fusão de dois mercados maciços, jogos AAA e criptomoedas. Se você viu a parte 1, sabe que eu apontei dois concorrentes, o Illuvium, que teve sua proposta lançada em 2020, e o Star Atlas, que apareceu no mercado em 2021. E ambos são construídos com Unreal Engine, têm a proposta de ter seus marketplaces com vendas de NFT, possuem seus próprios tokens no mercado de criptomoedas e seu próprio tokenomics. Então isso não é um diferencial. Fica de olho, sempre questione as informações que chegam até você. E por falar em tokenomics, esta será a cereja do bolo desta análise, mas antes tenho que reafirmar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Quando você vem no site oficial, tem acesso ao white paper. Aqui na primeira página é só uma carta do CEO aos investidores, porém nada muito relevante para a nossa tomada de decisão. Aí você continua lendo e entende melhor a visão do jogo, quais são os personagens e como as batalhas vão acontecer. Para nós investidores, é importante saber que atualmente a indústria de jogos é um dos setores de tecnologia que mais crescem. Há bilhões de dólares gastos no desenvolvimento e lançamento de novos títulos anualmente. Portanto, é um nicho a se considerar, até porque não é novidade para ninguém que os jogadores desembolsam muito dinheiro para obter atualizações e outros diferenciais que podem fornecer uma pequena vantagem durante o jogo, principalmente dentro do nicho de jogos de tiro em primeira pessoa, que é um dos mais rentáveis no mercado, com milhões de fãs por todo o mundo que jogam títulos famosos como The Last of Us, Halo Infinite, Valorant, Counter-Strike e o Call of Duty. Esses dois últimos são das antigas, assim eu vou acabar revelando a minha idade. Mas, brincadeiras à parte, não é surpresa para ninguém que esse estilo de jogo é um dos mais rentáveis no mundo dos games. Portanto, sabemos que, quanto à escolha do nicho, o Project Quantum tem chances de obter muitos adeptos. Agora, vamos passar para a equipe. Como o site oficial não redireciona os perfis para o LinkedIn, para termos maiores informações, fiz minha própria busca e descobri que a Quantum Works, empresa por trás do Project Quantum, possui 9 funcionários, incluindo o CEO e fundador Fraser Gordon. Se você viu a parte 1, sabe que devemos sempre comparar o projeto com a concorrência. Então, vamos dar uma olhada rápida por trás da equipe do Illuvium, que, segundo o LinkedIn, tem um total de 101 funcionários e o Star Atlas possui 95. Sei que quantidade não significa necessariamente qualidade, mas acredito que para desenvolver um projeto tão ambicioso seja necessário uma equipe maior. Mas talvez essa equipe mais enxuta se justifique pela terceirização de seu core business, já falado na parte 1. Ou então talvez nem todos os funcionários tenham seus currículos no LinkedIn, mas isso não dá para saber.
E é você, como investidor, que vai avaliar se esse quesito pode afetar ou não o retorno do seu investimento. E não para por aí. É importante reunir mais informações antes de tomar a sua decisão final. Vamos dar uma olhada nas parcerias. Segundo o site oficial, essas são as parcerias do Project Quantum que estão por trás do desenvolvimento do jogo. Agora vamos comparar com os seus concorrentes. Como eles também ainda não lançaram os seus jogos e possuem uma equipe própria, decidiram mostrar os investidores por trás do projeto, que aportaram recursos, pois acreditaram na equipe e em sua iniciativa. Aí, vendo isso, fui procurar saber do ICO do Project Quantum para ver quem foram os investidores e quanto eles conseguiram arrecadar em suas rodadas de investimento. E para isso, existe esse site aqui, o ICO Drops, que reúne esse tipo de informação. E como você pode ver, os concorrentes que estamos analisando têm dados nesse site, porém, quando procuro pelo Project Quantum, não encontro nada. Mas eu não desisti. Procurei saber se havia algum outro site que registrasse esse tipo de informação, dado que o site oficial não traz nada sobre isso. E encontrei esse site aqui, mas ele também não possui informações sobre quanto o projeto arrecadou. E essa é a minha deixa para começar a falar da cereja do bolo da nossa análise, o tokenomics do projeto. E se você chegou até aqui e ainda não deixou um like, tá esperando o quê? Deixe seu like e se inscreva no canal e ajude a comunidade de criptos a crescer ainda mais. E é essa página aqui que contém o tokenomics. Se você não sabe o que é um tokenomics, depois assista a este vídeo aqui. Agora vamos ler juntos. Usamos o Qubit para manter o nosso jogo livre para jogar, enquanto nos permite desenvolver o jogo e, quando o jogo for lançado, continue a dar suporte e atualizar nosso título de serviço ao vivo. Fazemos isso através do nosso imposto simples de 10% em cada compra, venda ou movimentação de transação. Este imposto beneficia a Quantum Works com 3,5% que entra no desenvolvimento do jogo e suporte, e outros 3,5% são mantidos na Game World Wallet como token, que então bombeamos de volta ao mundo do jogo para atribuir a um item especial Qubit oculto ou como prêmio em dinheiro para torneios. Os 3% restantes é redistribuído para todos os outros que estão segurando o token como recompensa por apoio contínuo e crescimento econômico. Ele diz que seu tokenomics é único e inovador em uma entrevista que eu já vou te mostrar. Mas esse modelo te lembra qual projeto? Ah, o SafeMoon, é claro! Depois passa lá para conferir. Eu falo do tokenomics a partir dos 20 minutos de vídeo, mas, resumindo, você acredita que o SafeMoon também cobra uma taxa de 10%? Não é muita coincidência? Essa semelhança derruba o aspecto único e inovador da proposta, concorda? É importante que você assista a minha análise de SafeMoon, pois apesar de não estar especificado aqui no white paper, nesta entrevista que o CEO deu a este canal, ele dá a mesma justificativa de SafeMoon para validar a cobrança de taxa, dizendo que isso é um tipo de proteção para que o projeto não seja drenado por baleias que entram comprando e vendendo em grandes quantidades, o que prejudica a cotação. Dado que ele deu mais detalhes sobre seu funcionamento nesta entrevista do que em seu white paper, me permita mostrar um trecho de 2 minutos de sua explicação completa do tokenomics do projeto. Para traduzir, basta vir aqui e selecionar o seu idioma. Gets held in our wallet, and that is what we're able to then put back into the game to provide value. And during the first month, so day one has passed, and during day one, what we have was 40% tax. Now I know that sounds insane,
But the thing is, it was designed to stop people or to dissuade them from selling, so we can try and build a solid price floor and give it time. Because one of the things you always see with new projects is you see like a big spike, a big dump, but we had a spike, a little dump, a bigger spike, a little dump, and now it's finding its floor. And what happens is that out of the additional tax collected over and above the standard 10%, 33% of that is reflected. So the holders get 33%, day 2, 32%, and so on, until it goes down 30 days later and it hits the standard 10%. Nice. 3.5% to the game wallet, 3.5% to the studio wallet, and 3% reflected to all holders. Wow, I haven't heard anything like that before. I've seen so many different platforms do so many different things, try to control the whales, try to control the guys not dumping. Oh, that's the other thing. We've got a whale control as well. I completely forgot. Really? So, yeah. So basically, if you hold more than 0.5% of the token in supply, you're not allowed to sell more than 0.1% of it in a 24-hour period. Wow, okay. So it basically just stops. It stops as much as possible without being like too penalizing. It stops whaling, and we've seen it been working pretty well so far. That's really amazing, man. It's cool, and it's different, and I'm fully expecting to see 100 clones of this contract within the next like 2 weeks. Amazing. Ok, tá certo. Lembra da definição do jogo de AAA da parte 1, que são jogos produzidos e distribuídos por uma editora de médio e grande porte, que normalmente tem orçamentos de desenvolvimento e marketing mais altos do que outros jogos que não são considerados AAA? Então, dado que não encontramos os investidores por trás do Project Quantum, a esperança é que esse projeto comece a gerar dinheiro quando os jogadores começarem a jogar. Porém, como o jogo só será lançado em 2024, quem é que está financiando o projeto? É você, claro! Toda vez que você compra e vende o token deles, eles comem 10% do seu dinheiro na compra e 10% na venda e redistribui conforme já vimos. Nada contra se você não se incomoda em dar 20% do seu capital para o projeto em troca de 3% de volta, só por não ter transacionado. Mas eu particularmente não gosto desse tipo de abordagem. Eu realmente não consigo ver vantagem em perder 20% para ganhar 3%. Mas aí você pode argumentar que vai ficar comprado até recuperar os 3% e começar a lucrar com isso a partir daí. Ok, é um direito seu pensar assim, mas pensa comigo. Veja a cotação. Como eles não têm investidores grandes por trás do projeto, quanto tempo vai demorar para que eles acumulem capital suficiente para construir o jogo com os 7% de taxa que obtém de cada transação, além do capital que você investiu? Se todo mundo entrar pensando igual a você, todo mundo compra e ninguém vende, ok? E se ninguém vende, o projeto arrecada 10% de todo mundo e redireciona 3% para quem não vende, ficando com 7%, além do valor do seu investimento. E se não houver especulação, você vai demorar o dobro do tempo para recuperar seu investimento de 3% em 3%. E aqui eu estou isolando só essa variável, eu nem estou pensando no jogo ainda. Então, se o projeto não consegue juntar mais dinheiro porque não há especulação e sua cotação é super baixa, como eles vão fazer para pagar os serviços de desenvolvimento do jogo? E sem o jogo, cada vez menos pessoas entram no projeto, o que significa que você não vai mais receber os 3% na mesma frequência que antes. E mesmo que receba, a cotação estará tão baixa por conta da evasão dos investidores por falta de resultados que não paga nem o seu investimento. Mesmo que você tenha acumulado milhões de unidades por ter segurado sem vender, isso aqui vira pó e se você não sair a tempo, fica no prejuízo. Portanto, no final das contas, quem é que saiu ganhando?
Resumindo, se não houver estímulo à especulação, não haverá dinheiro entrando. E se o dinheiro não entrar, eles não poderão desenvolver o jogo. E se eles não mostram resultado, menos pessoas entram no projeto e mais pessoas saem. E se isso acontecer, como é que você fica? Sempre se faça esse tipo de pergunta antes de investir em qualquer projeto. É um direito seu questionar e analisar se você está disposto a correr o risco ou não. Evite comprar qualquer coisa na base da euforia ou nas promessas de lucro fácil e rápido. Muita gente acredita que esse jogo é uma gema que você vai comprar agora no início e quando ele for lançado, as pessoas que seguraram ficarão milionárias. Com base nas questões que eu levantei, o que você acha? Você compraria o Project Quantum? Eu não compraria. Mesmo que a comunidade no Twitter esteja muito animada e crescendo, ver 10 ou 20% do meu investimento escorrendo pelos meus dedos me desanima. Quer ver? Vamos comparar novamente com a concorrência? No caso, seu concorrente de tokenomics. Desde que fiz minha análise até hoje, SafeMoon não teve nenhuma melhora em sua cotação. Na verdade, só caiu ainda mais. E mesmo que suba por meio de uma comoção especulativa, eu não tenho interesse. Não é o tipo de ativo que eu estou procurando. Eu tenho o limite para adquirir projetos que categorizo como especulativo. Mas isso é só a minha opinião. Aqui no canal, eu gosto de fazer você pensar e se tornar independente. Por isso, não deixe de comprar só porque eu falei e também não compre só porque os outros dizem que é a oportunidade do século. Sempre faça suas próprias análises e avalie se vale a pena ou não para você. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!